Ei, você aí, ó. É você mesmo, vem cá. Vem cá. Vamos bater um papo? Vamos conversar um pouco? Eu tô aqui realmente para te ajudar. Eu tô aqui realmente para levar as pessoas realmente a raciocinarem realmente. Esse é o objetivo realmente do nosso canal. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas realmente a pensar realmente e a sair realmente da composição realmente imposta na vida dela, né? Porque como nós já dissemos aqui, por várias e várias vezes, e isso ainda vai ter que ser colocado realmente por várias e várias vezes ainda, até que as pessoas realmente saiam, né? Saiam desse modo operante, né? Que elas vivem hoje, né? Nós estamos aqui realmente para levar as pessoas realmente ao êxito, né? Que elas possam realmente compreender realmente quem realmente elas são. Não é possível que você realmente não tenha realmente um pouco que seja realmente de curiosidade realmente em saber da sua origem. Nós estamos aqui falando da sua origem. Nós estamos aqui falando da sua vida. E talvez isso tenha realmente uma importância realmente para você. Como para mim realmente tem realmente importância. Como eu disse, eu não estou sozinho nisso. Tem muitas pessoas também pensantes, como eu. Pessoas realmente que se retrataram realmente em observar realmente que não há uma só verdade ou uma só razão. Nós temos que buscar realmente por sabedoria. Nós temos que buscar realmente por entendimento. Então é a isso realmente que nós estamos aqui para levar realmente as pessoas a isso. A própria palavra de Deus, como vocês conhecem, vocês bem sabem, talvez uns sim, talvez uns não conhecem realmente essa passagem que diz em Oséias. Oséias diz assim, e essa palavra talvez exista, e talvez algum Deus da época, disse ela, algum rei realmente mitológico da época realmente, posicionou realmente essa menção nessa palavra, dizendo assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. E realmente é isso. O povo tem perecido realmente porque realmente não tem saído da caverna. O povo não tem saído da caverna. Estão vivendo uma época ainda pré-histórica, neandertal talvez, né? Uma época que não se sabia nada, ou não se buscava nada por medo, talvez, não sei. Mas nós não devemos ter medo realmente de aprimorar as nossas vidas, de saber realmente qual resultado realmente terá. E não há realmente perca alguma nisso. Conhecimento, sabedoria, é algo que nos traz realmente tranquilidade, nos traz paz. E é isso que o nosso canal realmente quer trazer para algumas pessoas realmente que vão entender realmente a lógica daquilo que nós estamos querendo colocar aqui para vocês. E o intuito do nosso canal, ele foi criado realmente para isso, para que as pessoas despertem realmente, para que as pessoas elas venham realmente ter resultados em sua vida. E que a sua vida realmente não fique realmente só relacionado em uma Bíblia. A Bíblia realmente, ela tem alguns fatos históricos. Ela tem alguns relatos realmente. Mas nós estamos falando de uma Bíblia que tem 3.400 anos, já falamos aqui. 3.400 anos. Mas os fatos que nós estamos trazendo aqui sobre as tábuas sumérias, elas são lá da época da época 2, do século 2. Então, há milhares de anos, é milhares e milhares e milhares e milhares de anos. É uma construção realmente que tem vindo ao longo do tempo. E a Bíblia, como eu falei, ela tem 3.400 anos só. Mas ela foi adulterada. A Bíblia foi adulterada.
adulterada. Foi colocado na Bíblia aquilo que, infelizmente, na época, os governantes daquela época, eles queriam trazer realmente algo que aprisionasse realmente o povo. A própria Bíblia diz aí, o meu povo perece por falta de conhecimento. Por que você sofre? Por que você tem medo? Por que você acha que tem realmente um paraíso? Por que você acha que tem de repente aí um inferno? Por que você tem medo do inferno? Por que você tem medo desse Deus da Bíblia? Por que você não enfrenta ele? Porque você não o conhece. Você realmente não sabe realmente quem ele é. E eu, de maneira alguma, enfrentaria um Deus a qual a Bíblia fala, se eu não soubesse realmente o que eu estou falando. Eu sei que esse Deus não existe. Esse Deus não pode nada, absolutamente nada. Por isso aqui estou, para desmistificar realmente esse Deus bíblico, a qual a Bíblia realmente relata. É um Deus mitológico, são vários, né? Não é só um Deus, são vários deuses. E os episódios realmente dos Anunnakis, que estão falando realmente das tábuas sumérias, eles contam realmente esse relato das nossas vidas, de toda a nossa origem. E não é possível que vocês realmente vão perder. Então assine o nosso canal. Vá lá, se inscreva no nosso canal. Ative realmente as notificações para vocês não perderem realmente os nossos vídeos. E para que vocês acrescentem realmente sabedoria na vida de vocês. Façam isso. Isso não vai custar nada para vocês. Não vai custar nada. Só vai trazer para vocês realmente coisas novas. Só vai trazer para vocês realmente conhecimento. E é o conhecimento quem tira realmente as pessoas realmente do atraso. As pessoas estão atrasadas realmente. Estão vivendo realmente, como eu já falei aqui, dentro de uma caverna. Estão aprisionados nessa caverna e não sabem o que se tem lá fora. Não tem nem um pouco de curiosidade de saber. Então não custa nada. Só vai trazer para você realmente agregação. Vai agregar realmente algo na sua vida. E você realmente vai saber realmente do que eu estou falando. A Bíblia, como eu falei, são contos sumérios. São fatos mitológicos antigos. E aqui nós vamos falar do capítulo 8 também de Anunnaki, que fala realmente disso. Fala de um Deus, que é o Deus Enlil. Como eu já falei, ele não aceitou certas coisas. Mas aqui no capítulo 8, realmente, retrata realmente um Deus que ele teve relações sexuais realmente com humanos. E isso ainda não tinha acontecido. Ainda não tinha, por quê? Porque o homem, como diz a Bíblia, foi feito do barro. A inseminação foi feita num pote de barro, como eu já expliquei no capítulo 7. E nasceu-se então os seres humanos, somos nós. Mas ainda não havia tido concepção com o humano. E, por incrível que pareça, Enki, um deus da época, ele teve uma relação realmente com duas mulheres humanas. E conceberam essas duas mulheres, cada uma delas, um filho. O primeiro filho foi Adapa. Foi depois de Adão, né? O antigo Adão, nós conhecemos da Bíblia, que se chamava na época Adamo, que é o Adão, e agora nasce-se Adapa, e também Tite, que nasceu também de outra mulher, mas eram meio irmãos, vejam bem, eram meio irmãos, certo? E os dois casaram, meio irmãos, porque na época podia-se fazer assim. Por isso que nós não entendemos, na Bíblia fala realmente de Adão e Eva, lá no paraíso. Mas no paraíso houve muitos Adões e muitas Evas. Não é só um Adão e só uma Eva. O primeiro Adão e a primeira Eva foram expulsos do paraíso. Foram expulsos, tiveram que trabalhar. Mas houveram outros Adões e outras Evas também, que foram também para o Éden, que foram para o paraíso. E um deles foram Adapa, que nasceu-se agora, mas ele nasceu de um cruzamento humano e um cruzamento Anunnaki. Então eles foram para o paraíso, certo? E viveram ali. E tiveram eles 2 filhos, gêmeos, dessa vez gêmeos. Eu falei no capítulo 7 a respeito de Caim e Abel, não foi? Que a Bíblia relata lá, de jeito nenhum, não é dessa forma que aconteceu. O primeiro Adão teve gêmeos, mas foi uma menina e um menino. E agora nasce-se
Caim e Abel, ok? Nasceram e aconteceu de fato o que a Bíblia relata. Caim matou Abel com pedradas, de fato, aconteceu. E o que aconteceu com Caim? Caim realmente ele teve que ser expulso também da onde ele vivia, do Éden. Foi expulso também do Éden, da mesma forma que o primeiro Adão e a primeira Eva foi expulso. Ele teve que cair fora, linha na pipa para ele, beleza? Mas o que fizeram? Colocaram um sinal. Hoje eu não tô com barba aqui, ó, tá vendo? Tirei minha barba. Então foi esse o sinal que colocaram em Caim, o deus da época, Enki, que era realmente avô de Caim. Ele era avô de Caim, porque ele teve a concepção, como eu falei, com os humanos, e nasceu Sitite e Adapa, que era pai de Caim e Abel. Então, Enki era avô realmente de Caim. E ele colocou realmente essa marca em Caim. Não nascia mais pelo mais no rosto dele, não nascia mais barba no rosto dele. Então esse foi o sinal que foi dado a Caim. E ninguém podia realmente matar a Caim na época. Então ele saiu. Aí a gente não entende como é que realmente se deu realmente os humanos, como é que nasceu, só tinha Eva e Adão. Não, de jeito nenhum. Na época podia casar, como eu falei, meio irmão. Então, esse relato, no capítulo 8 dos Anunnakis, ele vai falar o relato inteiro, como que se deu realmente os seres humanos. Como que os seres humanos realmente foram aparecendo no mundo. Foram cruzando, fazendo cruzamento de meio irmão com meio irmão, e foram criando, e assim foi, meu irmão com meu irmão, foram criando, foram proliferando, foram aumentando realmente a raça humana. Ok? E é dessa forma que aconteceu. Então a história se deu dessa forma. O que aconteceu? Expulso, como eu falei, Caim foi, bora, lá para o Oriente, lá do Éden. Foi embora viver na terra dele. E a vida foi se passando, o tempo foi se passando, e teve realmente na parte de Anu. Anu é realmente o deus da época, que é o deus supremo que vivia em Nibiru. Ele teve realmente curiosidade em conhecer Adapa, que era realmente o homem que foi concebido por um deus realmente, que era Enki, e uma ser humana. E Adapa sabia falar a língua dos Anunnakis. Então Anu e o seu povo ficou admirado e queria conhecê-lo. Então levaram ele até Anu. Anu conheceu realmente ele, chegou na terra de Anu, que era Nibiru, e Anu começou a conversar com ele, viu que ele realmente falava realmente a sua língua, e Anu ofereceu realmente todos os manjares daquela terra para ele, tanto o azeite como o pão e tudo mais. Só que foi recomendado, porém, que Adapa não comesse nada. E o rei Anu estranhou realmente. Por que será que ele não quis realmente comer? Enki, antes mesmo de sair da terra aqui, Adapa, junto com Nixigida e com Ninurta, e Enki colocou nas mãos de um dos seus mensageiros uma tábua com escritas e levou até Anu. Quando chegou lá, Anu realmente ofereceu realmente todas as guloseimas que lá tinham para Adapa, e Adapa negou. Anu ficou sem entender. Então ele foi ter realmente com essas tábuas, que tinha algumas inscrições para ele, de Enki. E ele viu realmente essas inscrições e viu que nas inscrições Enki realmente estava confessando que tinha tido relações sexuais com o humano e que Adapa era realmente um filho gerado por ele. E que ele obtinha esse conhecimento porque foram ensinados a ele. Então a Bíblia fala sobre o conhecimento, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal, não fala? É exatamente a história realmente que os Anunnakis aqui transpõem. Ele tinha o conhecimento. E qual que era a preocupação realmente de Enki? Que ele comesse o elixir lá de Nibiru e que obtesse também a árvore da vida e fosse realmente como os Anunnakis, fosse eterno. Então ele não podia. Então por isso o Anu realmente negou a ele lá o elixir realmente dos Anunnakis, porque se ele realmente comesse ou bebesse daquele elixir, ele teria a vida eterna, mas foi de novo levado para a terra para que ele pudesse morrer na terra como um ser humano, ok?
Essa é a história. Passaram-se então o tempo, o que aconteceu? Vou encurtar a história aqui. Adapa, que era o Adão, ele ficou muito doente e estava para morrer. Passaram milhões e milhões de anos, já estava para morrer. Então ele mandou chamar todos os filhos novamente, para que ele abençoasse os filhos. Essa história se passou com Jacó. Jacó chamou os filhos dele para abençoar. Lembra quando Jacó chamou? Daí ele passou a mão num filho lá, e um filho era... Ele sabia que o filho não tinha a barba e o outro tinha barba, que era peludo. Então, é a mesma história dos Anunnakis. Adapa chamou os filhos deles, e o único que ele percebeu que não estava no momento era justamente Caim. Então ele chamou realmente um dos Anunnakis e foram buscar a Caim. Levou a Caim para que ele pudesse abençoar a vida de Caim. E quando chegou lá, deu-se a transformação realmente na vida realmente de Caim. E Adapa realmente abençoou também a vida dele. Só que Adapa disse a ele que ele morreria também da mesma forma que ele matou o irmão dele. E acontece que aconteceu dele voltar para a terra dele. E de fato ele morreu dessa forma. Uma pedra caiu sobre a cabeça dele e matou realmente a Caim. Essa foi realmente a história. Então essa história ela tem uma correlação realmente com a história de Jacó, que também abençoou os seus filhos quando estava morrendo. Mas como eu falei, são contos sumérios, contos que foram introduzidos na Bíblia. Tá? Contos sumérios que foram introduzidos na Bíblia. Por isso tem essas histórias da Bíblia. Por isso que as pessoas creem realmente nessa história, porque são verdadeiramente histórias bem contadas, só que modificadas, ok? Foram modificadas. São histórias interessantes, então não percam nem o capítulo para que vocês possam entender realmente, de fato, a origem da sua vida. Será possível que você realmente não vai realmente entrar realmente nesse vídeo e ver, visualizar realmente isso, e entender realmente a relação de vocês com Deus? Como eu falei, há um Deus. Só que esse Deus não é o Deus da Bíblia. Esse Deus também não é o Deus Anunnaki. Não é. E quando nós revelarmos realmente este Deus, vocês vão ficar realmente admirados em saber quem é esse Deus. O poder que tem esse Deus. E esse Deus é um Deus único e verdadeiro, Criador de todas as coisas. Por isso hoje eu vivo para honrá-lo. Eu vivo para honrar esse Deus. E se eu estou aqui nesse canal, é para ensinar vocês, é para que vocês tenham essa observância e que vocês realmente tirem proveito de tudo isso que está sendo trazido no nosso canal. Por isso nasceu o nosso canal, e nós vamos até o fim, e que vocês realmente tenham a percepção realmente desse Deus divino. E nós vamos contar aqui quem é esse Deus, mas não agora, mas vamos revelar aos poucos realmente, e você vai descobrir.